Vamos falar uma verdade aqui, como é bom ter Cotia, cara. Espetacular, galera. Pós-jogo aqui, São Paulo 1, Libertad também 1. Vou começar esse vídeo falando aqui, que a gente sabe que é resenha, né? Batendo papo aqui, esse nosso pós-jogo. Amanhã tem um vídeo analisando com mais calma também. Mas, cara, espetacular, cara. Você vê a história, assim, o Luca já era pra ele ter estreado 2 vezes, né? Que ele chegou ali na beira do campo e não estreou. Porque o Zubeldia depois mudou a substituição, né? Colocou outro jogador, enfim. Cara, hoje, numa noite Morumbi praticamente lotado aqui, 46 mil torcedores, 47 mil na verdade, né, praticamente. Cara, o moleque vai, estreia dele, noite de Libertadores, estádio lotado, faz um gol. O gol que salva o São Paulo aí, classifica o São Paulo de vez agora para as oitavas da Libertadores. São histórias do futebol e que o São Paulo tem que agradecer por ter Cotia, cara. Por isso, cada vez mais tem que ter bons olhos, olhares mais fortes, mais profissionalismo na base, porque olha aí, espetacular, cara. E os jogadores que saíram da Copinha com mais mídia foram Lucas Ferreira, que está no time de São Paulo, claro, também já fez gol em Libertadores. Alves, Rian Francisco, o principal, né, que é até um assunto do vídeo, eu queria saber por que o Rian não joga mais para o São Paulo. O próprio Mike, que voltou agora para o Sub-20, aos poucos vai ter oportunidade no profissional também. E o Luca não era um cara que subiu com uma mídia de que, nossa, mas vai ser um grande jogador. Não, cara, só que ele sempre deu muito trabalho na base, no bom sentido, né, sempre foi um grande jogador na base. Espetacular, mostra que é jogador que não sentiu pressão. O jogada individual dele, foi pra cima ali, fez o gol. Demais, né? Ainda saiu gritando aqui sobre São Paulo. Ah, que é São Paulo, fez o sinal da torcida de São Paulo. Espetacular, cara, espetacular. Bora agora falar um pouquinho do jogo. Cara, a escalação do Zubeldia pra mim foi a ideal, tá? No jogo em casa, lógico que tem muitas críticas, né? Quando ele dobra a lateral e tal. Só que é uma escalação que eu entendo fora de casa. Em casa, tem que ser diferente. Em casos do meu dia, hoje ele escalou perfeito pra mim, tá? Escalou ali com um lateral certinho, com 2 jogadores mais de contenção no meio. O Marcos Antônio fez uma partidaça, aliás, com 2 pontas, um centroavante. A escalação foi boa. E o São Paulo começou o jogo muito bem. Só que aí chegou o grande problema do jogo, né? O grande problema da partida, que foi justamente a situação do Alisson. Que o Alisson foi expulso e, cara, eu sei que muita gente vai culpar. Nossa, o Alisson é irresponsável. Claro que foi um erro, é claro, óbvio que foi um erro dele ali na entrada. Não precisava, né, ali no meio campo. Só que o Alisson é um cara zero de maldade, galera, mas zero de maldade. É um cara que, na minha opinião, tem muito crédito aí. Não foi por querer, lógico que, pô, prejudica ali no jogo, no modo geral. Só que o Alisson é um grande jogador, faz parte, cara. Vacilou ali, perdão até essa tosse, tá muito frio aqui em São Paulo, no Morumbi. Por isso que eu dou com esse casacão aqui. Mas foi um erro, um vacilo, não é pra, nossa, o Alisson tal. Não, sou totalmente contra isso. E ali o jogo mudou, só que mesmo mudando o jogo, o Libertad teve algumas oportunidades. Cara, o São Paulo seguiu bem na partida. O São Paulo criou chances. Teve a principal do jogo com o Ferreirinha, que fez uma bela jogada individual e depois chutou pra fora, né, na perna que não era boa. Depois teve uma com o Alan Franco, que o André Silva errou ali o chute, o Alan Franco teve a chance. Eu até acho que ele tava impedido, tá? O André Silva no começo da jogada. Mas, enfim. E foi isso. Aí chega um erro do Zubeldia, na minha opinião, tá? Um erro, que foi a parte que ele tira a Ferreirinha, coloca o Ferrarese, e tira o Oscar e coloca o Pablo Maia. E por que, Juvenal, mas ele teve que preservar, por que erro? Cara, lógico que teve que preservar, talvez proteger um pouquinho mais, aí não tem problema. Só que tira o Ferreirinha, que era um cara que tava sendo vertical, indo pra cima. Põe um zagueiro que joga de lateral direito, que virou ponta no final do jogo. Aí tira o meio campista, coloca um volante. Mais uma vez, qual o sinal que você dá pro adversário? Você dá o sinal de que, ó, vou me recuar porque eu tô com medo de você, pô. Porque eu tô satisfeito com o empate. E não pode ser assim, cara, não pode ser assim. São Paulo tava bem no jogo, mas tava com a menos. Tava, só que tava bem no jogo, mesmo com a menos, conseguia ter ali algumas oportunidades. Então é isso que eu questiono, né, de que, pô, precisava ter recuado o time. 2 minutos depois, 5 minutos depois que seja, tomou um gol numa falha ali do Cedric, que falta bizarra. E o André Silva também na marcação foi muito mal. Só que aí que tá a crítica, né? De, você tá sendo corneteiro. Não, cara, não. Eu já falei, eu não sou esse corneteiro aí do trabalho de que, o meu dia não presta. Não. Só que não precisava. E aí tem que enaltecer também que ele logo corrigiu o erro. Coloca o Luciano e o Luca. Põe o Luca logo de cara. E o Luca, jogador ali, entrou muito bem, né, cara? Entrou ali, fez o gol. Personalidade, gostei muito do que eu vi. E é isso. Outro assunto que eu queria falar é sobre Rian Francisco. Cara, isso eu não entendo, tá? O André Silva, na minha opinião, fez uma partida péssima hoje. Foi muito mal hoje, muito mal. Por que não dá uma chance pro Rian também? Por quê? O André Silva nunca foi um titular absoluto de São Paulo. Por que o Rian não pode disputar a posição com o André? Mas o André é artilheiro. Claro, mas dá uma oportunidade pro Rian também. Quem sabe no próximo jogo contra o Grêmio. Põe pra jogar, vê se rende, cara.
Nos 2 jogos que ele teve mais minutagem, não, na real, em um jogo que ele teve mais minutagem, contra o Ceará como seu titular, ele fez o gol. Aí de brinde, nos últimos 5 jogos, ele jogou 20 minutos, no máximo, por aí. Por quê? Eu, particularmente, não consigo entender. O André Silva não fez um jogo bom, mais uma vez. Lógico que é um cara que tem participações importantes, gols, tudo. Errou na marcação do gol, aliás. Não foi bem aqui na frente. No jogo contra o Palmeiras foi muito mal também. Por que não dá uma oportunidade pro Rian? Esse é o questionamento. E, cara, até falando aqui, se não der uma oportunidade uma vez ou outra pro Rian, São Paulo vai perder o moleque cedo e vender por muito menos do que poderia vender. Esse é meu ponto de vista, tá? Aliás, galera, pra fechar aqui nosso pós-jogo, dando destaque aqui, que é bacana também, falar da KTO, né? Minha parceira KTO. Eu apostei vitória do São Paulo e assistência do Ferreirinha. Cara, errei. Eu até acho que com jogadores ali iguais, né? 11 contra 11 poderia bater. Mas você pode apostar com muita responsa. Tá rolando a Liga do Milhão da KTO. Você que é bom de palpite, quanto mais palpite você acerta lá na KTO, quanto mais apostas, sempre com muita responsa, tá? Porque a aposta esportiva tem lógica, galera. Você pode achar que tal time vai ganhar, vai perder. Hoje achei que ia ganhar, errei. Mas é isso, tá bom? Tamo junto, KTO, minha parceira. O link tá no primeiro comentário fixado, vale a pena conferir, tá? Um abraço, é nóis. E continuando aqui, destaque, cara, destaque positivo. Pra mim, jogadores que fizeram uma grande partida. A zaga de São Paulo, no modo geral, fez uma boa partida, sem contar o Cédric, né? Que deu um erro ali gigantesco ali na falta, mas o Alan Franco foi bem, o Juan saiu no intervalo, tava bem. Arboleda entrou bem também. O Enzo Dias foi bem. O Alisson cometeu o erro ali da expulsão. O Marcos Antônio fez uma partidaça. O Lucas Ferreira hoje deixou um pouco a desejar. O Oscar também um pouco apagado, né? Mas esses são jogadores que acabam se ofuscando um pouco por conta da expulsão. Ferreirinha teve a chance do gol ali, um jogador que, mesmo nas últimas partidas sem gols, é um cara que cria, né? Um cara que sempre tá ali chegando no ataque, dando perigo para o adversário. O Luque entrou muito bem. O André Silva, na minha opinião, foi mal hoje. Mas é isso, vamos ver agora São Paulo classificado, um resultado que dá um alívio, né? Porque perder ia ser um problema grande aqui no Morumbi, tá bom? Tamo junto, galera. Obrigado pra quem acompanhou o pós-jogo até aqui. Um abraço, amanhã a gente volta pra fazer uma análise mais de cabeça fria também do jogo, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.